Pensa só. Final da Segunda Guerra Mundial, o Japão está em crise. Pouquíssimo recurso, um mercado super pequeno. Como é que um dos sistemas de produção mais eficientes da história nasceu justamente ali? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história do toyotismo e como ele simplesmente virou a indústria mundial de cabeça para baixo. Vamos mergulhar nessa história. Essa pergunta é fascinante, né? Como um país com recursos tão limitados conseguiu criar o sistema de produção mais eficiente do planeta? A resposta não está na força bruta, mas sim numa filosofia de produção completamente nova, que foi forjada ali na base da necessidade. Para entender o toyotismo, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o Japão do pós-guerra. O cenário era complicadíssimo. E para a Toyota, inovar não era uma escolha, sabe? Era uma questão de pura sobrevivência. E olha, o sistema da Toyota não surgiu da noite para o dia, não. Foi uma construção. Começou lá em 1948, foi sendo refinado ao longo dos anos 50 e só se consolidou de verdade lá para 1975. A crise do petróleo em 73 foi o grande momento em que o mundo finalmente parou para prestar atenção. Agora, o que é bem interessante aqui é esse contraste. De um lado, os Estados Unidos, mercado gigante, recurso de sobra, o cenário perfeito para a produção em massa, o Fordismo. Do outro, o Japão, mercado pequeno, uma dificuldade danada para importar matéria-prima, era óbvio que não dava para simplesmente copiar o modelo americano. E a realidade era bem dura. Naquela época, a Toyota era vista como uma produtora de carros bem ineficiente. A empresa precisava, desesperadamente, de uma mudança radical para não fechar as portas. A pressão era enorme. E é aqui que a história dá uma virada incrível. A solução para o problema da Toyota começou ironicamente com uma viagem de um de seus engenheiros para o coração da indústria rival. Então, a Toyota fez o seguinte: mandou um dos seus 3 principais engenheiros para os Estados Unidos com uma missão muito clara. Estude o modelo de produção da Ford, entenda os segredos deles e veja o que dá para adaptar à nossa realidade lá no Japão. Só que chegando lá, o engenheiro ficou chocado. Não com o tamanho da fábrica, mas com outra coisa. Nas palavras dele, existia um enorme desperdício de recursos, esforço e tempo. Essa observação, ela foi a semente de toda a revolução. O problema não era a escala, era o desperdício. Com essa nova visão, os engenheiros da Toyota não tentaram copiar o Fordismo. Eles decidiram criar um sistema do zero, um sistema completamente novo, com uma única obsessão: eliminar todo e qualquer tipo de desperdício. E foi assim que nasceu o toyotismo, um sistema de produção desenvolvido ali entre 1948 e 1975, tudo desenhado para acabar com o desperdício e levar a eficiência ao máximo, usando uma produção flexível que é puxada pela demanda. Essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. O Fordismo empurrava a produção em massa, criando estoques gigantes. Já o toyotismo puxava a produção só quando tinha podido, com estoque mínimo. E os trabalhadores deixaram de ser especialistas numa única coisinha para se tornarem qualificados para entender o sistema inteiro. Uma mudança e tanto. Então, o ponto central, o pulo do gato é este. No toyotismo, os produtos só são feitos e estocados de acordo com a demanda real do mercado. Nada de ficar adivinhando o futuro com previsões. Isso elimina um custo e um risco enormes de produzir algo que ninguém vai comprar. Ok, mas como é que eles botaram essa filosofia toda para funcionar na prática? O sistema Toyota é baseado num conjunto de ferramentas e princípios muito inteligentes. Vamos ver como essa engrenagem da eficiência realmente funciona. Aqui estão os pilares do sistema: o Just-in-Time, o Kanban, o Kaizen, que é a melhoria contínua, a alta qualificação dos funcionários, um controle de qualidade super rigoroso, automação e a prática de ir e ver os problemas onde eles acontecem. Vamos dar uma olhada mais de perto nos mais revolucionários. O Just-in-Time talvez seja o conceito mais famoso. É basicamente uma estratégia para comprar matéria-prima e produzir as coisas só na quantidade exata e no momento exato em que são necessárias. Então, adeus armazéns gigantes e olá, eficiência máxima. E para gerenciar esse Just-in-Time, eles criaram o Kanban. É um sistema de sinalização visual, bem simples, geralmente com cartões coloridos. Quando um operador precisa de uma peça, tipo uma porta, um cartão sinaliza essa necessidade, a peça chega exatamente naquele momento e a montagem continua, sem interrupção e sem estoque parado. Simples e simplesmente genial. E aí tem o Kaizen, a filosofia da melhoria contínua.
Aqui, a fábrica confia nos seus funcionários. Cada pessoa na linha de produção tem o poder e a responsabilidade de apontar problemas e de ajudar a criar soluções. E isso mudou completamente o jogo na relação entre a empresa e os trabalhadores. Bom, a combinação de todas essas ferramentas não ficou só lá no Japão, não. A inovação da Toyota estava prestes a virar um padrão mundial, mudando as regras do jogo para todo mundo. A crise do petróleo de 1973 foi o que acelerou tudo. Com os custos de energia indo lá para cima, as empresas do mundo todo correram, desesperadas, atrás de jeitos de fabricar com mais eficiência e menos desperdício. E, de repente, todos os olhares se voltaram para aquele sistema que a Toyota vinha aperfeiçoando há décadas. Hoje, as ideias centrais do sistema Toyota, como Just-in-Time e Kaizen, são parte fundamental da manufatura moderna no mundo inteiro. E não só isso. Do desenvolvimento de software à gestão de hospitais, os princípios de eliminar o desperdício e melhorar sempre se espalharam para muito além das fábricas de carro. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A lição da Toyota vai muito além da fábrica. Fica a pergunta no ar: que desperdícios no nosso trabalho do dia a dia, de tempo, de recursos, de esforço, o modelo Toyota poderia nos ajudar a eliminar? Afinal, a busca pela eficiência, como eles mostraram, é uma jornada contínua.